Justo. Tá, seguinte, trabalho de unidades. A gente tem dois jeitos de calcular. Ou pela fórmula, ou pela área do gráfico. Tá bom? Seguinte, trabalho, tá? Ele é, na nossa fórmula aqui do gás, a pressão vezes variação de volume. Isso aqui é um V. Eu vou voltar no trabalho de antes que a gente estava vendo, que é trabalho normal, tá? O trabalho é força vezes deslocamento. Isso aqui é o trabalho normal, tá bom? Você está empurrando alguma coisa, por exemplo, é força vezes deslocamento. Só que é o seguinte, se eu fizer uma puta força e não gerar nenhum deslocamento, não tem trabalho, tá? Então essa mesa aqui, ela é muito pesada. Se eu fizer muita força aqui nela, eu não vou conseguir levantar, tá? Então, eu gero muita força, mas não gero deslocamento. Então não tem trabalho. Se o meu deslocamento é zero, zero trabalho. Certo? Faz sentido? Uhum. Pá. Peguei. Tá. No trabalho do gás, o deslocamento vai ser o ΔV. Vou desenhar para ficar um pouco mais fácil. Se vocês quiserem, lá na última página, aquela seringuinha, vocês podem ver também, tá bom? Mais ou menos isso daqui, tá bom? Aqui dentro está preso um gás e aqui tem um negocinho empurrando, tá bom? O que acontece? A gente tem dois tipos diferentes de trabalho, tá? O trabalho ele pode ser ou positivo ou negativo. Como que a gente vai diferenciar esses dois? Então, olhar para a Se seringa. o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Perfeito. O que ela falou? Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. De modo geral, é isso. Isso pode aparecer contextualizado no enunciado de algumas outras formas, tá? Então, se tem alguém empurrando esse gás aqui, ele está diminuindo o volume. Isso aqui é um trabalho que ele é realizado sobre o gás. Beleza? Então, se tem um agente, um meio externo, que está empurrando esse gás aqui para dentro, o volume dele diminui, o trabalho dele é negativo. Estou dizendo que tem um trabalho sendo realizado sobre o gás. Beleza? Agora, nesse caso aqui, se eu estiver esquentando esse gás, por exemplo, se eu esquento um gás, o que acontece com o volume dele? Aumenta? Então, se o volume dele aumentar, o trabalho dele é positivo. Agora, se o volume dele aumenta, o que ele vai fazer com esse símbolo aqui? Empurrar. Então, ele está empurrando o ímbulo. Isso aqui é um trabalho que ele é realizado pelo gás. Sei lá. Tá bom? Não. Tá. É um trabalho que ele é realizado pelo gás. Quando for trabalho realizado pelo gás, se ele estiver esquentando, se o volume estiver aumentando, não sei, vai ser positivo. Se tem alguém realizando trabalho sobre o gás, ou se o volume dele estiver diminuindo, depende de como você tem isso no seu enunciado, o trabalho é negativo. Beleza? Isso aqui foi? Mesmo? Tá. Então a gente pode ir para a questão. De volta. Essa variação de volume aqui, vocês concordam que ela é o meu deslocamento, não é? Dentro da fórmula de trabalho, voltando para a fórmula de verdade de trabalho aqui, que é a força vezes deslocamento. Lembra que eu falei da mesa? Se eu fizer uma puta força em cima da mesa, não vou conseguir levantar ela porque ela é muito pesada. Então não vai ter deslocamento, não vai ter trabalho. Nesse caso aqui, a minha variação de volume vai ser meu trabalho. É esse volume, essa variação de volume que vai empurrar ou que vai retrair o êmbolo, tá bom? Então, o trabalho depende da variação de volume. Se eu não tenho variação de volume, não tem trabalho.
Então, se eu tenho uma transformação lá, isométrica, isovolumétrica, isocórica, não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Isotérmica, isovolumétrica, isocórica. Isométrica. Isométrica, mas isométrica é isocórica. Isotérmica, que é temperatura. Então, Mas que é volume. Então é isométrica, isocórica ou isovolumétrica. então. Tá bom? Então, é isso. Que nem eu tinha dito antes, para calcular trabalho, a gente tem duas formas. Ou você usa a fórmula, ou você calcula pela área do gráfico. Tá? Depende do que você tem. Quando que você pode usar a fórmula? Se a sua pressão ela for constante. Se a sua pressão mudar, você não pode mais usar essa fórmula. O volume sempre muda, né? A pressão, ela precisa ser igual. Beleza? Tá gravando direitinho? Uhum. Tá. Então, isso aqui é justamente o exercício 9, tá? Ele fala lá, determine o trabalho realizado por um gás em expansão que teve seu volume alterado de 5 vezes 10 a menos 6 para 10 vezes 10 a menos 6 sobre pressão constante de... já falo. Ó, o primeiro estudo, isso daqui é o meu volume que está mudando. Eu quero determinar o meu ΔV, tá? Ele está dizendo no enunciado isso. Tá. Que saiu de 5 vezes 10 a sexta para 10 vezes 10 a sexta, menos 6, né? Qual que é a minha variação de volume aqui? 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é o meu ΔV. Beleza? E ele fala sobre pressão constante de 4 vezes 10 a quinta. Hã? Enunciado. Isso é um 10 a quinta. Eu achei que era 4.160. Hã? É que eu acho que você... Hã? Parecem 4.000. É que vocês não usaram o que eu coisei, né? Vocês Não. imprimiram outro. É. Justo. Tudo bem. É que eu imprimi formatado direito. Tá. Então, isso aqui é a pressão, isso aqui é o ΔV. Só substituir isso aqui na fórmula. Por que a gente pode usar essa fórmula? Porque a pressão é constante. Isso. Beleza. Então, vamos substituir na fórmula. E porque tem variação de volume também, né? Então, pressão constante, 4 vezes 10 a quinta, vezes 5 Daí tem vezes que somar em cima? Tem. 10 a menos 6. Primeiro de tudo, muda o númerozinho da frente. Só o númerozinho da frente. Então, 4 vezes 5, 20. Vezes 10. E agora a gente mexe no expoente. Quando a gente tem multiplicação, a gente soma. Então, ficaria 5 mais menos 6. Se for 5 mais menos 6, é a mesma coisa que 5 menos 6. Me perguntaram isso algumas vezes ontem. Tá? Então, 5 menos 6, menos 1. Foi? Mesmo? Tá bom. Então, Quanto que é? 5 mais 6? 5 mais menos 6, né? Então seria 5 menos 6, menos com menos, mais com menos. Então agora, eu vou transformar isso aqui para número de gente. Vou tentar tirar isso daqui na notação. Então, eu vou tentar deixar isso aqui como 10 elevado a 0, né? Então, o que eu vou fazer? Vou somar um aqui, tem que diminuir um aqui, né? Então, vai ficar 2, como se tivesse a vírgula aqui e eu estivesse andando com ela para cá. Então, 2 vezes 10 elevado a 0. 2 vezes qualquer número elevado a 0 é 1. Então, o meu trabalho vai ser 2. Qual que é a unidade de medida de trabalho? Joule. Fechou? Isso é um J. Deu pra entender? Fechou. 2. Por Aqui que é você o botou um 4? Ah, não, 2 foi esqueci. Ai, que saudade do meu óculos. Que eu perdi. Pausa. Mentira. Sim. Uma outra coisa importante, tá? Bem importante isso daqui. Quando vocês terminarem, o roteiro ele tá cheio de pegadinha. Quando vocês terminarem, olha e se pergunta assim, tá certo? É isso aqui a minha resposta? É isso aqui que ele tá pedindo? O que ele pede? Trabalho, tá?
metade foi. Isso aqui é positivo ou negativo? Positivo. Por que é positivo? Porque a pressão é positiva. Ok, pode ser. Mas o que está acontecendo com o meu volume? Tá aumentando? Aumentando. Né? Ele foi de 5 vezes 10 a menos 6 para 10 vezes 10 a menos 6. Então ele está aumentando, não tá? O que você falou de trabalho realizado por um gás e trabalho sobre um gás? Aqui, ó. Quando eu tenho um agente externo aqui, tipo, tá com o negocinho? Vai na última página. É o mesmo desenho que isso daqui. Se você tem alguma coisa empurrando esse gás aqui, o volume dele vai diminuir. Então vai ser um trabalho negativo. A gente fala que é um trabalho realizado sobre o gás, tá? Porque você está fazendo um trabalho em cima do gás. Aqui embaixo é o contrário. Você está tipo aquecendo o gás. Se você está aquecendo o gás, o volume dele vai aumentar. Se o volume dele for aumentar, o trabalho é positivo. Então, o trabalho é realizado pelo gás. É o gás que está fazendo o trabalho, é o gás que está empurrando isso daqui para frente. Dá pra saber que é positivo porque ele fala trabalho realizado por um gás. Então, Sim, ele fala isso. sim. Só que pode ter pegadinha nisso, né? Porque, tipo, ele pode falar, determina um trabalho realizado por um gás, em teoria seria sempre positivo. Mas pode ser que tenha alguma questão filha da puta que fale, determina um trabalho realizado por um gás, e daí ele fala, tipo, um gás que foi comprimido, né? Em teoria o enunciado estaria errado, mas eu não duvido de nada, tá? Mas sim, pode ser realizado por um gás, e principalmente, e você tem certeza daí, porque a pressão está aumentando, tá bom? Fechou? Tem alguma coisa pra copiar? Qual é a altura? Tipo, a gente tem que... Ó, tipo, tá aqui, né? Daí a gente tem que virar o trapézio sempre, né? A altura é aqui, ó. É, né? Aham. É, tipo, sempre assim, uma Isso. rampinha. Já resolveu-se. Eu vou escrever. Trapézio é sempre uma rampa. Pode ser? Fez sentido? São trapézios. Então fechou. Posso apagar? Vamos fazer a 10 agora, tá? Falta pouco. Na 10, ele te dá uma transformação por um gás pelo um gráfico. E daí ele pergunta qual o trabalho realizado por esse gás. Só que daí você vê aqui na pressão. A pressão está saindo de 2 para 4. A pressão é constante? Não. Posso usar essa fórmula? Não. Tá. Quando você tem um gráfico, você pode você pode calcular o trabalho pela área do gráfico. Beleza? Então, calcular ele pela área. Se no roteiro do Camargo tem 2 trapézios, eu chuto que na prova vai ter um trapézio. A altura, tipo, é 7 menos 4? É. É? Sim. Então, beleza. Vamos resolver a 10. Ele te dá lá o trapézio, daí você olha e fala, fudeu, não sei calcular a área de trapézio. Forma para calcular a área de trapézio é isso daqui. E guarda isso daqui, porque, que nem eu falei, se tem 2 trapézios, provavelmente na prova vai ter um trapézio, tá bom? Isso aqui é a fórmula para calcular a área de trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Ele está desenhado assim, ó. É como se fosse um trapézio virado. Um trapézio, ele seria mais ou menos assim, ó. Ops. Isso aqui que é um trapézio. Então, tipo, isso aqui seria a altura, isso aqui seria a base maior, isso aqui é a base menor. Só que aqui ele está virado. Então, isso daqui é a sua altura, isso aqui é a base maior, isso aqui é a base menor. Se ele estiver virado, você pode pegar a folha e virar. Fazer a conta assim. Você
Você pega, risca aqui do lado e escreve H. Desvira a folha, escreve H virado normal. Ah, beleza. Sei que isso aqui é H. Nesse caso aqui é H, né? Então escreve H, um Bzão e um Bzinho. Beleza? Tá. Então é isso. Ups. Olhando lá no gráfico, uma coisa que vocês precisam sempre se atentar, tá bom? Você tem lá teu gráfico, e às vezes você tem aqui, por exemplo, 8 e 4. E aqui em cima você tem pressão em, sei lá, 10 a quarta, tá? Quando você for substituir na fórmula, você não pode só colocar 4 ou 8. Você tem que colocar 8 vezes 10 a quarta, 4 vezes 10 a quarta, que é justamente o que está acontecendo aqui na 11, tá bom? Aqui embaixo é a mesma coisa, se ele te dá volume em 10 a menos 3 metros cúbicos, você tem que colocar o volume em 10 a menos 3, tá bom? A gente já vai fazer isso na 11, daí acho que vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Então, vamos fazer a 10, eu vou resolver a 10 com vocês, daí vocês tentam resolver a 11 sozinho, tá? Na 10, ele te dá lá o trapézio, então, identifica a base maior, base menor e altura. Qual que é a minha base maior ali? 4 ou 5. 4 vezes 10 é 15, tá? Mais, qual que é a minha base menor? 2 vezes 10 aqui. 2 vezes 10 é 15. Qual que é a minha altura? 3. 3, dividido por 2. Agora, eu vou somar esses dois. Resolve o parênteses primeiro. Notação científica. Soma o númerozinho da frente. 4 mais 2, 6. Vezes 10. A quinta. A quinta, mantém. A quinta. Beleza? Vezes 3, dividido por 2. Você pode multiplicar 6 vezes 3, que vai dar 18, dividido por 2, 9. Ou você pode cortar aqui. O que vocês preferem? Resolver normal ou cortar? Resolver normal. Tá. Então vamos lá. 3 vezes 6, 18 vezes 10 a quinta, dividido por 2. Agora sim, 18 dividido por 2, 9 vezes 10 a quinta. 9 vezes 10 a quinta é o quê? E trabalho. Aí? Joule. Porque eu estou calculando trabalho, né? Então, minha resposta final é isso daqui. Tem certeza? Trabalho aqui nesse caso é positivo ou negativo? Olha no gráfico. Trabalho é positivo ou negativo? Positivo. Por quê? Ele tá assim. O volume tá O aumentando. volume está aumentando, tá bom? Ele está indo do A para o B, o volume dele está aumentando. Então, trabalho aqui positivo, beleza? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não? Certeza? Então, tenta resolver a 11 sozinho, daí a gente corrige e vai pro resto. No meio eu explico, pode ser? Tá. Então, vamos lá. A 11, tá? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quanto que vale a minha base maior? 8. 8 vezes 10 a quarta. 8 Mas vezes não tá coisa. 10 a quarta, mais quanto vale a minha base menor? 4 vezes 10 É o filho da a quarta. Mavi do Japa. Olha só. 4 Eu tenho um. vezes 10 a quarta. Bota parênteses, vezes. Quanto vale a minha altura? 0,2 vezes 10 a menos 3. 0,2 vezes 10 a menos 3. Olha. Dividido por 2. Então, agora, seguinte. Ai, pecado. Quando você tem uma soma de notação científica, ela sempre vai estar na mesma base, porque a pressão ela precisa estar na mesma base. Tá bom? Nesse caso, nessa prova vai estar assim. Você vai, de volta. Lembra da estrutura? Númerozinho da frente, base e expoente. Você vai, quando você tem uma soma, somar o númerozinho da frente. Então, 8 mais 4, 12. Númerozinho da frente com o númerozinho da frente. E a base você vai deixar igual. A base do expoente. Beleza?
Se você tem uma multiplicação, você vai multiplicar os dois. Então vai ficar 8 vezes 4, 32, vezes 10, e daí você vai multiplicar você vai somar os expoentes. Então, 8. Sacou? Tá. Então, continuando. Vezes 0,2 vezes 10 a menos 3 dividido por 2. Então aqui, de volta, com notação. A gente tem uma multiplicação, a gente vai multiplicar os numerozinhos da frente. Então, 12 vezes 0,2. Como que faz? 12 vezes 2, 24. Põe uma vírgula no meio. 2,4. Na multiplicação, a gente soma os dois. Então, 4 mais menos 3, 4 menos 3, 1. Então, 2,4 vezes 10 elevado a 1, dividido por 2. 2,4 vezes... Vocês preferem que eu corte isso daqui ou resolva primeiro? Resolve, tá. 10 elevado a 1 é quanto? 10. Tá bom? Então, isso aqui é 2,4 vezes 10, 24, dividido por 2. 24 dividido por 2, 12 joules. Tem que estudar biologia. Isso aqui é a minha resposta? Não. O trabalho é positivo ou negativo? Negativo. Porque Porque o volume A seta tá indo diminui. pra baixo. a seta está indo para baixo, perfeito. A seta está indo para baixo no eixo do meu volume aqui, né? No eixo X. Então, o meu volume diminui. Beleza? Então, se o meu volume diminui, meu trabalho é negativo. Fechou? Entenderam? Entenderam? Sim. Tá. Fechou. Tá. Então, trabalhei isso e vou começar a próxima matéria, tá bom?